Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos agora ouvir a palavra, amém? Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite vocês, Deus abençoe. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar. Eterno Deus e soberano Pai que está nos céus, estamos diante de Ti uma vez mais, agradecidos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, por termos vivido até aqui, por estarmos nesta hora em Tua presença, reconhecendo o que somos, Teus filhos. Reconhecemos que És o nosso Deus, que És o nosso Pai celestial, e que antes da fundação do mundo Tu nos predestinaste para esse dia e hora que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor, pela mensagem que nos enviaste, pelo conhecimento que Tu tens nos dado nesses últimos dias. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento uma vez mais, para entendermos mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor aceite o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós colocamos diante de Ti nossas vidas, nossos familiares, nossos amigos, o trabalho, nossos lares, tudo colocamos diante de Ti nesta hora, pedindo a Tua compaixão e misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai bendito, sabemos que estás aqui e és galardoador de todos aqueles que Te buscam. Tu disseste que só Te acharia quem Te buscasse de todo o coração. Que possamos, através de Tua palavra, aprender como fazer isto, Senhor. Como buscar ao Senhor de todo o coração. Como Te amar com todas as forças, com toda a alma, com todo o nosso ser. Te rendemos graças por Jesus Cristo nesta hora. Pedimos que o Senhor acrescente a nossa fé, que a cada dia mais uma dose de fé seja acrescentada a nós, até que esta construção, até que a estatura do varão perfeito esteja completa em nossas vidas, e a pedra de coroa possa estar selando o nosso testemunho, selando a nossa revelação. Ó Pai bendito, oramos pelos nossos irmãos que estão à distância nesta hora, participando também deste culto, que todos possam sentir em sua alma a presença do Espírito Santo, e que a meditação de Tua palavra traga respostas, Senhor, traga refrigério para estas almas que estão sedentas, para aqueles que verdadeiramente estão buscando refrigério no Senhor, não apenas buscando uma religião ou buscando um grupo a quem associar, mas naqueles que realmente desejam o calor do Espírito Santo, unindo suas almas, unindo suas vidas à palavra, unindo ao Senhor, até que todos alcancem a mesma unidade de fé, a mesma estatura de fé, ao mesmo conhecimento do Filho de Deus. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos estas bênçãos para a Tua glória. Amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos ler a Escritura, Romanos 8, versículo 14 e 15. Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Amém. Foi aí onde nós lemos? Está certinho a leitura? E às vezes eu marco uma coisa e leio outra. É isso mesmo? Ok, muito obrigado. Vocês podem sentar. Bom, muito bom. No culto de domingo, à tarde, nós entramos em alguns detalhes a respeito do espírito errado quando se aposta de uma pessoa, de alguém. E esse espírito nunca vai querer ficar só, ele sempre vai procurar formar uma facção. William Branham nos previu isto quando ele disse: não formem grupos, tratem um ao outro com respeito, porque estas são as palavras de Paulo, tenha cada o outro superior a si mesmo. Mas geralmente quando alguém acha que é melhor, ou tem alguma coisa melhor, maior, mais digna de ser vista, de ser ouvida, geralmente essas pessoas querem passar adiante uma nova ideia, uma nova revelação, um novo modelo, e acha que tem uma grande descoberta para passar para as pessoas, para passar para a igreja, como se fosse um tiro de canhão. E quando eles explodem, quando eles atiram seus canhões, sai um tiro xoxo pela culatra, porque é uma revelação falsa,
é uma ideia falsa que eles têm, porque na verdade é um espírito tentando imitar a verdade. Aprendemos algo assim no culto passado e vocês se recordam disso. Agora nós vamos prosseguir aqui, creio que é o culto de número 29, se eu não estou enganado, da nossa série O Cumprimento de Deus. E temos lido muito no livro de Romanos nos últimos cultos. E aqui, nesta parte onde nós lemos, várias vezes você já leu isso na Escritura, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, ou seja, somente os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Você não recebeu o Espírito que te escraviza, que te deixa como um escravo, para você viver debaixo de um temor. A ministração da palavra não deve trazer medo para os ouvintes, para quem quer que seja. A ministração da palavra de Deus, mesmo que fale sobre o céu e o inferno, seja o que for, castigo, juízo, destruição, seja o que for, deve trazer para nós um temor reverencial, um respeito ao nosso Deus, um respeito ao seu plano que ele tem desenvolvido durante essas dispensações, o plano que ele arquitetou desde antes da fundação do mundo. Mas isto não deve nos fazer ficar atemorizado, porque uma vez que o amor de Deus está no teu coração, este amor expulsa todo temor, tira de você todo temor, porque você sabe em quem você tem crido, como diz Paulo, eu estou certo, eu estou seguro disso, eu não tenho dúvida, eu não tenho medo da morte. Essas são as expressões que o cristão deveria ter em seu vocabulário. Eu não estou temendo enfrentar a morte, eu não tenho medo do inferno, eu não tenho medo do lago de fogo, nada disso me causa nenhum medo, nenhum receio, porque não foi feito para mim, eu não sou de lá. O que eu tenho em mim é parte do próprio Deus, eu tenho semente de vida eterna. A palavra de Deus, quando ela veio ao meu ouvido e aquilo penetrou em minha mente, desceu ao meu coração, foi até o profundo do meu ser, até a minha alma, e revelou a mim que eu sou um filho de Deus, que eu sou uma filha de Deus, independente do meu passado, independente das decisões erradas que tomei, independente das vezes que tropecei. Deus tem me revelado que eu sou seu filho, que eu sou sua filha. Então, a quem eu devo temer? A quem eu devo temer? Jesus disse: você não deve temer aquele que pode, que mata o físico, inclusive, né, mas não pode matar a tua alma, não é mesmo? Então, o que ele estava dizendo, você não deve temer ao diabo, não, porque afinal de contas o diabo pode fazer alguma coisa com a alma de Jó? Não, pode mexer com o seu físico, mas Deus não permitiu, e Deus não vai permitir que o diabo faça alguma coisa errada contigo, a ponto de te afastar do caminho, a ponto de te afastar do caminho da santidade. Ele tentou com Pedro, pediu autorização para se ir andar com Pedro, mas Jesus rogou por Pedro. Nós temos um intermediário, temos um intercessor, temos um que intercede por nós, um que cuida de nós dia e noite, em cujas mãos nós estamos. Bom, Paulo estava se referindo a coisas futuras e ao que Deus estava fazendo, claro, em seu tempo. E bem aí na época do ministério de Paulo, quando ele está falando para os filhos de Deus a respeito de sua filiação com o Papai do céu, mostrando que essas pessoas têm recebido o espírito de adoção e não o espírito de temor, não algo que te aprisione, que te deixe amedrontado, tolhido, podado, que te faça sentir uma pessoa que não pode fazer nada, que não tem tua liberdade, que vive uma vida por obrigação, tudo isto. Pessoas tristes, que reclamam por tudo, reclamam da prova, reclamam do teste, reclamam porque é crente, reclamam porque não pode ser como os demais. Isso é um espírito mesquinho, de medo, de amedrontamento. Paulo disse: não, você recebeu um espírito que te deixa livre e não atemorizado, mas é um espírito que te coloca em posição dentro da família de Deus, e você chama Deus de meu querido Pai, meu querido Papai.
Bem aí na época do ministério de Paulo estava a pedra angular. E a pedra angular não é diferente da pedra de coroa. Hoje nós estamos dando ênfase a este que desce com aclamação, como está registrado desde o livro do profeta do Antigo Testamento, creio que é o profeta Zacarias. Graça a ela, ele falando sobre a pedra de coroa. E William Branham disse que a graça suprema, ou a fé suprema, ou a graça suprema trará a fé suprema para a hora suprema. O último momento, últimos instantes, últimas cartadas do diabo e última puxada de Deus tirando seus filhos deste mundo que está, sobre o qual vai cair uma grande hecatombe. Esta pedra de coroa vem a nós trazendo graça, trazendo, afinal de contas, a mensagem da graça. Este poderoso Deus que se desvela perante a igreja neste tempo do fim e mostra a realidade da palavra de Deus, a totalidade da revelação de Jesus Cristo, traz para nós a mensagem da graça, mostrando que inteiramente por graça Deus te elegeu e não há quem tome o teu lugar, nada pode te desviar deste caminho. Então, nesse tempo, você compreende agora que a pedra angular e a pedra de coroa é uma e a mesma coisa, com a diferença que elas estão em posição diferente, ou em uma época está em posição, em outra época está em outra posição. No tempo de Paulo, que ele necessitava era desta pedra de esquina, ou vamos dizer assim, ou pedra angular, ou pedra do fundamento, onde estava sendo estabelecido a construção desta casa espiritual, desse templo espiritual, que William Branham chama de corpo místico de Jesus Cristo, que a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar fundamentada nesta pedra, na rocha, como Jesus disse: quem ouve a minha palavra e pratica e cumpre é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. É onde a igreja está edificada. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que está edificada sobre esta rocha, sobre Jesus Cristo, a pedra fundamental, ou a pedra angular, e assim sucessivamente. Porém, quando chegamos, depois de 2000 anos da história do cristianismo, essa construção se desenvolveu durante este período de tempo, porque afinal de contas estamos tratando do grande plano de Deus que está entrando em cumprimento, está indo ao seu cumprimento, ou ao seu acabamento, ao seu estágio de perfeição, de pronto e ponto final. Então é claro que a ênfase nesta época é para a pedra de coroa, para a coroação. Sim, para a coroação do ministério, a coroação do ministério da noiva no tempo do fim, a qual cumprirá toda a palavra de Deus, a coroação do plano da salvação. Vê? Então você parte desta pedra de fundamento, você parte da pedra do ângulo para a pedra de coroa. Para que você entenda um pouquinho como isto acontece, como pode ser a mesma coisa, porém em posições diferentes. Simples. Se você tem algum dinheiro no seu bolso, no bolso esquerdo, é o dinheiro e ele tem um determinado valor. Então, se você tira do bolso e coloca no outro bolso, você tem o seu dinheiro no bolso diferente. Porém, está ali o mesmo dinheiro. Nada mudou. Certo? É uma explicação para que você entenda qual a diferença. Nenhuma, exceto a posição na qual está. Assim é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como a pedra angular que foi lançada na época do apóstolo Paulo para os gentios, porque os primeiros anos foram uma plataforma para a pirâmide, foram uma plataforma para essa construção. Bom, se nós temos uma construção em forma piramidal, e ela tem, vamos dizer assim, um ângulo, uma determinada
medida de altura, é claro que temos que ter a mesma medida no fundamento, mesmo tamanho no fundamento. Por isso é mostrado no livro de Apocalipse que é igual, altura, largura, tudo é igual, esta medida. Então o que você tem? Você tem na época de Paulo a pedra angular sendo lançada, onde seria colocado a base para esta pirâmide, para este templo espiritual, para esta casa de Deus. Nós não somos outra coisa a não ser pedra nesta construção. Tal casa somos nós, creio que foi o apóstolo Pedro que disse. Então o que acontece? Isto foi lançado nos dias apostólicos, tinha que ter um fundamento. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então nós tínhamos que ter uma pedra, um entendimento, a rocha, não é? Que é o próprio Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então você percebe que é o mesmo que desceu em uma coluna de fogo através do apóstolo Paulo, foi o mesmo que desceu na época de Moisés, na lei de Moisés, trazendo o evangelho, lei, através de Moisés. É o mesmo ser que se apresenta no tempo de Paulo, no evangelho de Paulo, e no tempo do fim, aqui para a mensagem de William Branham, é o mesmo ser, é a mesma coluna de fogo que desce, não é diferente de modo algum, é o mesmo ser, idêntico, o mesmo pilar de fogo, em um outro êxodo. Você percebe que tudo estava nele, mas não era o momento. Tudo estava em Deus quando ele trouxe a mensagem para Noé, para Moisés, porém não era o momento de ter o que se tem hoje. Quando se pregou a primeira vez sobre o cordeiro, ou sobre o sacrifício, sobre o filho do sacrifício, foi falado sobre a semente da mulher. Apenas isto. A profecia que foi dada lá no livro de Gênesis. Porém, quando foi falado para Abraão, foi explicado um pouquinho mais, foi falado sobre o filho da promessa, e assim foi vindo. No tempo de Davi, foi falado sobre esse rebento de Davi. A cada tempo, Deus falou uma parte do seu plano, foi explicando um pouco, tudo já estava lá. Porém, não era o tempo de determinadas coisas virem à tona. O entendimento que você tem hoje sobre a palavra de Deus, este mesmo entendimento já estava disponível no tempo de Paulo, porém, que uso se faria tendo esse entendimento lá? Por isso, Deus não abriu o entendimento de quem quer que seja, para se entender o que se entende hoje, como ele não permitiu a Paulo contar para nós o que ele viu quando esteve do outro lado, além da cortina do templo. Paulo contou sua visão, não sabia se foi no êxtase, se foi no corpo ou fora do corpo. Em outras palavras, eu não sei se eu estava dormindo ou acordado, eu sei que eu estive lá, mas ele não pôde falar nada, só disse que era maravilhoso, só disse que eram coisas das quais não se tem vocabulário para se comentar sobre isto. Porém, quando chega o momento de nós sabermos o que tem do outro lado, Deus levou o William Branham do outro lado, e ele nos disse como eram as pessoas, as vestes que elas estavam, como elas tratavam uma a outra, o tipo de sentimento que estava naquele lugar. Tudo isso ele nos contou. Qual a idade que estão essas pessoas do outro lado, a aparência que ela tem, como são seus cabelos, suas vestes, tudo. Se estão calçadas ou descalças. William Branham contou tudo isso para nós. Veja, a mesma coisa. O mesmo Deus que apresentou para Moisés e entregou para ele a lei, foi o mesmo Deus que se apresentou no tempo de Paulo, dando a Paulo, vamos dizer assim, subterfúgio para que ele pudesse então estabelecer a igreja neotestamentária em um fundamento tão sólido, a ponto de Paulo dizer: quem vier depois de mim, cuidado para não mudar isto, cuidado. Porém, é claro que se você comparar as coisas que Paulo deixou escrito nas suas cartas e comparar com tudo que William Branham pregou nos seus 1000 e tantos sermões, você diz: puxa, parece que Paulo trouxe 3%, William Branham trouxe 10%, quando você se compara o montante de uma coisa para outra.
Mas entenda que o que William Branham trouxe hoje já estava tudo lá na época de Paulo, só não era o tempo, só não era a época. Sim, senhores, não é diferente. Tudo estava nele, mas não era o momento. E é por isso que a irmã Branham diz assim, olha, a mensagem de Noé não iria funcionar no tempo de Moisés. A mensagem de Moisés não iria funcionar no tempo de Jesus. Por quê? Cada coisa é para um tempo determinado. A mensagem de Paulo, agora, nem a mensagem de Paulo irá funcionar para esta hora. Não, senhores. Embora seja essencialmente, embora seja categoricamente a mesma mensagem. Você não pode dizer que a mensagem de Noé era diferente da mensagem que os anjos entregaram no dia de Sodoma e Gomorra, no tempo de Ló, ou que era diferente da mensagem de Moisés, ou que era diferente da mensagem de Jesus. Tudo se trata da palavra de Deus e do trato de Deus com os seres humanos que vivem em dispensações diferentes. Então sempre você terá o mesmo padrão: condenação para uns, libertação para outros, palavra de repreensão para uns e palavra de acolhimento, de elogio para outro. Desde o Gênesis até Apocalipse é desta forma. Você tem que entender que tudo é uma única e só palavra de Deus, uma única e só mensagem de Deus para o homem. Porém, cumpre-se em momentos diferentes, para civilizações diferentes, para pessoas diferentes, porém, sempre Deus estará combatendo o mesmo espírito, o mesmo erro, as mesmas heresias, sempre está alertando as pessoas para os mesmos fatos. Haja visto que não há nada novo que ocorra debaixo do sol, como disse o sábio Salomão, e assim sucessivamente. Vê? Então a mensagem de Paulo, assim como a mensagem de Noé, não funcionaria nos dias de Moisés, porque lá era uma arca com a qual eles flutuaria durante o dilúvio. Mas a mensagem de Moisés, e pense, trazida pelo mesmo Deus, trazendo os mesmos resultados, libertando uns e condenando outros, mas não era para se cumprir naquele tempo nada acerca de um dilúvio, mas uma saída da escravidão do Egito e atravessar o Mar Vermelho a seco para adorar a Deus do outro lado, nas montanhas. Tudo é uma única mensagem, tudo é uma única palavra de Deus, porque Deus só tem uma decisão a tomar, e esta decisão Ele tomou antes da fundação do mundo, e Ele não melhora seu plano. É um plano só, de A a Z, de alfa a ômega, de eternidade a eternidade. Porém, cumpre-se partes diferentes, em épocas diferentes. Então, o que você entende? A mensagem de Paulo e a mensagem de William Branham é a mesma mensagem? Sim. Mas o que se cumpriu no tempo de Paulo não poderia se cumprir neste tempo, portanto, a mensagem de Paulo não funcionaria para esta hora. Sim, senhores, porque a mensagem era sempre semente da mulher, essencialmente. Porém, ela vem por etapas. Ela vem por etapas e graus. Até que o Espírito, o próprio Espírito Santo, neste tempo, entra em cena e faz um trabalho que ele determinou para ser feito no tempo do fim. Então você percebe o que Deus está realizando neste tempo. Agora, Paulo disse, nessa escritura que nós lemos aqui, ou você não vai entender porque Paulo falou isto: você clama, Pai. Não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Paulo disse: você clama, Pai. O reconhecimento do princípio do Pai.
o reconhecimento de filiação e paternidade. Em outras palavras, é como se nesta hora você tivesse recebido um teste de DNA ou um teste de paternidade, comprovação de paternidade, principalmente por ser um tempo complicado, difícil, onde as pessoas não sabem o que são, não sabem quem são, e misturam tudo, misturam Deus com o diabo, e dizem: nós temos Deus por Pai, e somente quem entende de genes, quem tem, vamos dizer assim, o binóculo, ou aquele objeto que agora eu esqueço o nome, a lupa é outra coisa ainda, que aumenta ali os genes, não sei quantos mil vezes, milhões de... como chama? Microscópio, isso mesmo, esse bicho aí mesmo. Né? Só quem olha através do microscópio, que pode aumentar centenas de milhões de vezes, e aquilo que é invisível torna-se visível. Somente quem pode olhar dentro do ser humano, porque para isso teve que fabricá-lo, teve que fazê-lo, né? E dizer de onde você veio. Uma vez que a vida não é visível, a vida não pode ser vista, você vê a vida em manifestação, você vê a vida sendo manifestada. Mas quando se olha para todos, todos são iguais, todos são seres humanos com problemas, com dificuldades, com tristezas e alegrias, com rebeldia, com bons momentos e momentos ruins e tudo mais. E você vê toda essa multidão de um lado para o outro, você se pergunta: todos têm uma alma. O que essas pessoas estão fazendo? Todas irão para o lago de fogo, todas serão condenadas. A Bíblia diz: nenhum homem busca a Deus. Por aí você já sabe a resposta. Então Deus está buscando aqueles que são os seus. Não foi vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. Vos nomeei para que você vá e dê fruto, manifeste a vida que eu dei a você. Veja, que eu coloquei em você, ou parte da minha vida que está em você. Isso tem que fluir. Então é claro que Deus, como um bom pai, não ia nos deixar sem saber quem somos, sem saber de onde viemos. Então Ele nos dá esta prova de paternidade. Vê que Ele é nosso pai, que você é filho, que você é filha dEle. Ele te dá desse espírito. E você não fica perdido como os demais que não têm esperança. Quando você não sabe quem é teu pai, quem é tua mãe, de onde você veio, qual é a tua descendência, qual é a tua geração, de que raiz tu descende, qual é a tua árvore genealógica. Veja, Deus não nos deixa confuso nesta hora. Deus nos dá este teste. Não é necessário alguém obrigar, não é necessária a justiça, não, Deus não é o irresponsável. Aqueles que são deles, e a Bíblia diz: o Senhor conhece os que são seus. Deus vai até esta pessoa, Deus manifesta a sua palavra, a sua vontade a esta pessoa, e diz: você é meu filho, você é minha filha, aqui está o teste de DNA. Então você sai do consultório, vamos dizer assim, com a sua certeza, com a sua convicção, clamando a Deus, chamando Deus de querido Pai. Aleluia. Querido Pai. Meu pai não me abandonou, meu pai não fugiu com a herança, meu pai não comeu tudo que tinha e não me deixou sem nada, no mundo sem nada, sem saber quem eu sou, sem saber... Não. Ele diz: não, você é meu filho, você é minha filha. Aqui está o reconhecimento. Então você percebe que isto faz parte da grande revelação do tempo do fim. E estes que realmente recebem de Deus esta revelação da sua filiação com o Eterno, eles não procuram mais nada, nada mais lhes satisfaz. Nada satisfaz sua sede, nada satisfaz sua fome espiritual. Eles não querem saber nada com denominação, com grupo, com misto, com espírito, com aquilo. Eles apenas querem ouvir de Deus, ouvir de sua palavra. Eles querem receber instrução de como a cada dia cumprir o seu papel como um bom filho, que tem Jesus Cristo como seu exemplo, um filho obediente à vontade do Pai. Então você vê, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, o reconhecimento do princípio do Pai. Ele não disse o princípio do filho, não,
Você tem recebido, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres em atemorizado, mas você recebeu o espírito de adoção, pelo qual clamamos irmão, pelo qual chamamos pelo filho. Não, senhores, não. Nessa parte, o filho fica na sua posição como irmão maior, como irmão mais velho, e Paulo apresenta Deus, teu Pai, e ele disse que nós chamamos Pai, Abba, Pai, querido Pai, amoroso Pai, querido Pai celestial. O mesmo Espírito, então, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta é a continuidade da leitura, não é? O mesmo Espírito que nos dá esta vindicação, que vindica você como filho e filha do Deus eterno. Esse mesmo Espírito testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. E agora estamos identificados com o Filho, o mediador, uma vez que o texto diz que você também é filho de Deus, tanto quanto Jesus é. Então é claro que você é identificado com o Filho, com o mediador, aquele que está sentado no trono lá em cima agora mesmo. Você é identificado nele. A sua identificação. William Branham pregou identificados com Cristo. Aí Paulo continua. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então você vê como isto vem junto. Isto vem junto. Não é um Pai, Filho e Espírito Santo, em 3 deuses separados, nem mesmo 2 deuses, ou seja, o que as pessoas queiram fazer disso. Não, senhores. Sempre mostra Deus, o Pai, e seu Filho. No entanto, Jesus, o homem literalmente dos lombos de Deus, porque foi de onde ele veio, por assim dizer, espiritual, trazendo o filho de Maria no físico, porque ele era filho antes de nascer de Maria. Então você pode olhar para ele, uma vez que ele se tornou físico, entrou em um corpo físico. E aí você entende várias outras coisas, como por exemplo, o porquê ele pode ser adorado e é adorado, mesmo ele sendo o Filho de Deus e não Deus mesmo. Bom, ele é basicamente Deus, porque Deus é para ser adorado, mas é sempre Deus, o Pai, e o seu Filho. Você sempre vai encontrar isto em toda a Escritura. Você vai ficar confuso, como muitos irmãos, mesmo depois de muitos anos ouvindo sobre a doutrina, ainda tem perguntas tão básicas a respeito disso, e eu só me pergunto, é porque não entendeu, ou porque não tem lido o suficiente, ou porque eu não tenho explicado corretamente para eles. Entenda, não é Deus Pai que é o Filho, e essa é aquela outra tolice que as pessoas tentam lhe dizer. Foi essa loucura que nos ensinaram no início, quando saímos da denominação do trinitarismo e viemos para a mensagem. Nos ensinaram que é Deus Pai que é o Filho, ou o Filho que é o próprio Deus, o Pai. Não, senhores, nós não somos só Jesus. Da mesma forma que não somos também trinitários. Nós compreendemos um Deus que teve um filho, e que esta pessoa era capaz de morrer. Este filho era capaz de morrer, enquanto Deus é imortal. Sim, o filho era capaz de morrer porque ele morreu corporalmente. Ele foi condenado à morte na carne e morreu em nosso lugar. Mas ele não morreu em sua alma e no espírito mais do que nós morremos. Ele morreu
no físico, como nós também morremos no físico, não no espírito ou na alma, no sentido de destruição. Sim, ele morreu e foi para um lugar. Ele foi para um lugar. Ele entregou seu espírito para Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas a sua alma foi até as regiões inferiores, as regiões mais baixas, onde naquele período, até aquele momento, era como se estivesse no mesmo lugar ou na mesma região aqueles que morrem, porém separados um do outro, mas no mesmo lugar, não é? Como seções diferentes. Jesus esteve lá e pregou às almas em prisão, pregou aos perdidos, enquanto seu corpo estava na sepultura, Maria chorando, os discípulos amedrontados, escondidos, outros se preparando para ungir o corpo, lá na sepultura de José de Arimateia, e assim sucessivamente. Enquanto todos estavam assim, naquele rebuliço, os fariseus e saduceus festejando, porque, afinal de contas, aquele sedutor, não sei a palavra aqui, sedição, né? Não de sedução, como impostor, todos os nomes que eles falavam a respeito de Jesus, eles estavam festejando, trocando presente entre si, todas essas coisas, porque afinal de contas morreu, acabou o nosso problema, melhor morrer uma pessoa do que toda a nação, do jeito que ele estava, e atrair a ira de Roma, e assim sucessivamente. Enquanto todos estavam assim, Jesus estava pregando às almas em prisão. O corpo estava lá, frio, rígido, mas a alma estava pregando, testificando, dizendo para aquelas pessoas: vocês lembram da mensagem de Noé e vocês rejeitaram? A arca representava eu. E assim ele pregou para todos aqueles que rejeitaram a longanimidade de Deus no passado. E aqueles que creram, mas estavam ali encerrados sob uma condição. Jesus então libertou cada um deles, e eles ressuscitaram na manhã da ressurreição, andaram pela cidade, se deram a conhecer para algumas pessoas, e assim sucessivamente. Vê? Bom, o nosso irmão passou por isto. Ele morreu, foi para algum lugar, ele ressuscitou e tudo bem. Tudo bem. Porém, você, quando é posicionado como filho, você estará identificado no filho. Mas o teste que Deus dá a você, a comprovação que Deus te dá, é mostrando que você tem Deus como teu Pai, assim como Jesus tem Deus como seu Pai também. Paulo continua: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Glorificado. Bonita esta palavra, né? Eu quero ser glorificado. Bom, a glorificação é no final das eras. Observe que cada carta enviada a uma determinada era da igreja sempre termina assim: ao que vencer. Lhe considerei isto. A glorificação é no final das eras. Assim, a igreja sofre por longo 2000 anos. A igreja sofre por longo 2000 anos. E é claro que se a igreja sofre, a terra sofre. Porque, como aprendemos em cultos anteriores, ela está sobre a sentença da degradação, da maldição. A terra geme, esperando a redenção do nosso corpo. Porque foi no corpo que o homem pecou, que o homem se afastou de Deus, e por causa disso a terra foi amaldiçoada. Maldita é a terra, por causa de ti. Então esta maldição da terra, ela não pode sair sem antes sair isto do homem. Então Deus redime o homem
assim como ele redime também a terra. Essa degradação e maldição que a terra está sobre ela, sofrendo isto só vai passar, só vai sair da terra quando nós não estivermos mais neste corpo de morte, neste corpo de pecado. Então o mortal, ao se revestir da imortalidade, isto que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade, então tragada foi a morte pela vitória. Aí sim a terra poderá entrar no seu período de purificação, no seu batismo de fogo, e assim sucessivamente. O homem não é amaldiçoado, não mais, mas ele então estará andando na luz e no poder, na força, e assim sucessivamente. Porém, enquanto estivermos nesta condição, a força, o horror e o poder desta maldição está sobre nós. E esta, meus irmãos, assim como está sobre o nosso corpo que veio do pó, está também sobre a terra. Isso significa que enquanto você estiver nesta terra, você estará como um peregrino, você estará em sofrimento, em tormento, em angústia, em luta, em canseira, em enfado. Isto mostra que você não encontrará um ponto fixo. A bússola já não aponta mais para o norte. Todas as decisões que você toma dificilmente vão dar certo. Os negócios que você faz, a maioria dá tudo de água abaixo. Você planeja hoje e está tudo bem amanhã e muda tudo. Então isto mostra que estamos num vai e vem constante, indo e voltando, como ondas no mar, que nunca enche, nunca chega na medida, vai até certo ponto e volta, aí vai e volta, e é assim durante todos os dias, durante todo o tempo da tua existência. É as mesmas roupas que você lava hoje, você vai lavar amanhã. É os mesmos pratos que você cuida, você estará indefinidamente lavando aquilo, cuidando daquilo. É os mesmos panos de pratos que você suja, você lava e volta a sujar de novo. É as mesmas coisas, é as mesmas sujeiras, o mesmo pó que você se mata e está lá em cima do móvel, você limpa, fica tudo bonitinho. E isso dá, às vezes, uma angústia, uma canseira, uma estafa mental, um desgosto. Por isso tem gente que se entrega e já não cuida mais de nada. Deixa tudo bagunçado. Estou falando de quem mesmo, hein? Não aponto de jeito nenhum. Né? Você faz tudo, tem que fazer tudo de novo. Arruma, está tudo desarrumado. Põe a mesa, e tira a mesa, e aquela coisa toda, e trabalha, e paga a dívida. Tem dívida para pagar de novo. É as mesmas contas de água e de luz, de telefone, ou seja o que for. É as mesmas coisas no mercado que você tem que comprar de novo. Você abusa de comer determinada comida, mas sabe que vai ter que voltar a comprar de novo. Sabe como Liveio chama isto? De terra do nunca. Você sabe o que é a terra do nunca? Você conhece a lenda da terra do nunca? Aquela onde falam da história de Peter Pan, da turma que não cresce, fica sempre como criança, e eles estão lá porque são perdidos, eles estão perdidos ali. Eles se sentem rejeitados pelos seus pais. Seus pais que prometeram sempre estar com eles. Cuidado, não tenha medo, aquela coisa, a injeção não vai doer nadinha. Que não vai doer o quê? Não vai doer nadinha. Não, eu vou estar aqui, não tenha medo. E aquela coisa toda, eu vou estar sempre contigo. Como você promete isso? Você sabe que vai faltar a qualquer momento. Eu lembrando disso, eu pensei que meu pai nunca ia morrer, que ia viver para sempre. Homem forte daquele. Aí você cria seus filhos numa dependência de você, como se eles tivessem você todo o tempo. Todo o tempo. Todo o tempo está a mamãe fazendo a comida, todo o tempo está a mamãe lavando a roupa, todo o tempo a mamãe remendando isto ou aquilo. Eles deveriam aprender também como cuidar de si mesmos, que nem todo o tempo eles vão ter mamãe e papai, nem todo o tempo você vai estar ali. Nem todo o tempo.
E muitos se acham em grandes decepções, porque esperavam uma coisa de seus pais, e seus pais não puderam cumprir, não puderam dar o que eles sonhavam, o que eles achavam que iam ter. Então você diz, quando eu crescer eu tenho isto. Aí você diz, quando eu tiver tantos anos eu vou adquirir isso, quando eu comprar um carro, quando eu fazer isso, quando eu fazer aquilo. Você morre, não adquire nada e não consegue nada. E nada do que você adquiriu te deixou então satisfeito. Nada. Porque essa é uma terra onde estamos perdidos para lá e para cá, peregrino. Terra do nunca. Terra do nunca. Você pode pular, você pode se alegrar, você pode fazer barulho, pode fazer o que for, tocar flauta, tocar tambores, pular e dançar. Mas quando bate a noite, choro, tristeza, choro. Porque aquilo não te satisfaz e você não tem como sair dali. Tente sair daqui antes do tempo. Tente pular e sair fora da atmosfera. Você não vai fazer outra coisa a não ser cair para baixo mesmo, que cair para cima não consegue. Tente fazer isso. Esta é uma terra do nunca. Por isso que Salomão, que esperou tanta coisa em sua vida, se aplicou à leitura, coisa inútil. Se aplicou ao trabalho, canseiro e enfado. Se aplicou à sabedoria, ele disse, isso me deixou enfadado. Tudo inútil. Por isso ele chama vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Em outras palavras, são coisas supérfluas, são coisas inúteis. São coisas inúteis. Você sempre estará com sede, sempre estará com fome, sempre terá trabalho para fazer, aí você se mata no trabalho que tem que fazer, tem que trabalhar, aquela coisa toda. Daqui a pouco, sempre vai ter trabalho, você nunca vai conseguir vencer. Nunca vai conseguir vencer. Se pelo menos você realmente trabalhasse para se matar e daqui a pouco não precisa trabalhar mais, que já trabalhei o suficiente, seria ótimo, mas não é assim. Por isso você não pode deixar de lado família, lazer, igreja, ou você será sufocado pelo trabalho. E é claro, não vou entrar nesse detalhe, que pregamos muito sobre isso já no passado, onde eu disse para vocês aqui, desse lugarzinho, que muitos não conseguiriam vir para a igreja por causa do trabalho. Então, quando estiver desempregado, não peça oração por trabalho, não. Pergunte a Deus, o que faço? O que vou fazer? Porque tira o teu tempo de comunhão com Deus, tira o teu tempo de ir para a igreja, você já não lê a Escritura, você já não ouve nenhuma pregação, você já não faz mais nada. É envolvido somente no trabalho. Foi Deus que colocou isso para você? É Deus que é assim? Ou você acha que aplicando a sua vida só para um lado, você está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça? Se fosse assim, então a Bíblia perdeu o sentido totalmente. Ou estamos tentando enganar a nós mesmos. Mas como é difícil, não é? Viver numa sociedade capitalista como a nossa, ou seja capitalista ou descapitalista, ou seja o que for, isso não é importante. É o tempo no qual estamos vivendo, e o diabo sabe. Ele sabe como nos apanhar, ele sabe como nos atrapalhar, porque é uma lei de Deus: trabalhe ou você não come. Você vai ter que trabalhar e se alimentar do suor do seu próprio rosto. Então o diabo diz: eu os pego nisso e eles não terão tempo para Deus. Nós aprendemos isso em cultos passados, vocês sabem disso. Pois bem, deixe-me ler aqui algumas coisas do irmão Oliveira. Esta é a única terra do nunca, irmão e irmã, que você e eu atravessaremos. Nós não atravessaremos nenhuma outra do que a terra do nunca. São palavras, não é? Então você sabe o que é a terra do nunca, por isso que eu citei para vocês a história de Peter Pan. Se você está confuso, como estão aquelas crianças na lenda, que estão perdidas na terra do nunca, que é o mundo dos sonhos, de pesadelo. Se você está confuso, se você tem problemas, simplesmente aprenda
a lidar com eles. Aprenda a lidar com seus medos. Aprenda a lidar com seus pesadelos. Aprenda a lidar com seus problemas. Porque você não vai sair antes da hora desta terra do nunca, porque isto é um lugar de teste. É o lugar para ver quem consegue distinguir entre lenda e ficção, entre o que é realmente ciência de Deus ou o que é apenas argumentação. Sim, senhores. Aprenda a lidar com os problemas. Aprenda a ficar parado até que você derrote alguma coisa. Isso é o que há de errado com tantas pessoas. Elas não podem ficar paradas até ter conseguido derrotar alguma coisa. Porque para mim, disse Paulo, tenho por certo que as aflições desse tempo presente, essa correria toda dessa terra do nunca, tudo isso que nos causa canseira e enfado, como os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir, se bem que tem dias que você gostaria de tapar os ouvidos, né, e não escutar nenhum som. Viajo por aí muitas vezes, são os mesmos lugares que eu tenho que ir, que eu já fui. Estou vendo os mesmos postes, as mesmas folhas, as mesmas árvores, as mesmas listas da estrada. E você sabe, tudo que você vê, você armazena a imagem em seu cérebro. Depois não sabe porque você está com a mente tão cansada. Se você não está dirigindo, fecha os olhos. Se não está para ajudar o motorista, e às vezes você só atrapalha, quer ensinar o motorista a dirigir, então feche seus olhos, descanse sua mente. Tem outras batalhas para você travar. Mas as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, se é algo que, como ele disse em seu tempo, há de ser revelada, imagine que uma pessoa vivendo na terra do nunca, ela não tem um diagnóstico, vamos dizer assim, ela não tem um prognóstico de quando vai melhorar, a sua situação, porque, para começar, as crianças que caem ali, elas perdem a esperança de um retorno. Elas nunca mais voltarão para seus pais. Para começar, seus pais envelheceram, morreram, elas ficaram crianças todo o tempo. Por que estou fazendo essa ilustração? Por que será? E o ser que toma conta daquelas crianças, tão rebelde, tão irresponsável quanto elas, por isso ele não permite, que elas saiam dali, porque ele não quer ficar só. Qualquer tentativa de escape, ele mostra que não está ali para brincar e cuidar das crianças, mas é como um demônio atormentando cada uma delas. Agora, foi dito para nós que seria assim nesse período de teste aqui na terra, com a diferença de que nós, nesta terra do nunca, nesta verdadeira terra do nunca, Deus implantou em cada um de nós um alerta, uma via de escape, uma fagulha de vida eterna, a qual clama e tem paciência para esperar o dia da nossa redenção, o dia da nossa libertação, o dia de sair daqui. E muitos só se liberarão da terra do nunca, deixando para trás também seus corpos, que são parte desta terra. Tu és pó, terás de voltar para o pó. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então você irá voltar para onde você estava, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em outras palavras, irmãos, a natureza vai vibrar quando nós vibramos. A natureza vai vibrar em uníssono, na mesma frequência, na mesma sintonia. E qualquer um que é científico suficiente
para tomar instrumentos que podem captar todas as vibrações do mundo lá fora, sabe disso. Como eles conseguem medir distância de estrela? São vibrações, ondas de rádio, tudo isto. Sim. Qualquer coisa tem a sua vibração, qualquer ser, qualquer objeto, vibra em uma determinada frequência. Tudo é uma grande orquestra neste universo. Deixe-me ler algo aqui que o Oliveira disse para a igreja. Um sujeito era tão inteligente e ele fez o que eles chamam de a máquina Miaplex. Algo assim o nome. Cada parte do seu corpo vibra. Seu coração deve ter uma vibração definida a partir do fígado e assim por diante. Claro, os médicos riram disso, quando este moço, esse sujeito inteligente, fez esta máquina, que capta e mede essas vibrações. Os médicos riram disso. Os médicos riem de qualquer coisa. Deixe-os rir. Eles são um bando de irresponsáveis de qualquer maneira. Um médico americano não faria mais uma ninharia na Europa, porque tudo que eles sabem é sobre drogas. Só sabe criar drogas, não é? O que ele fez foi que ele teve que usar um diapasão a fim de pegar uma vibração e em seguida movê-lo para o reino elétrico. E essa máquina podia fazer coisas maravilhosas para você. Mas os médicos riem. Mas é muito estranho. Eles usam TMZ agora mesmo para a dor e tudo mais. Como é que há eletrocardiogramas se não há verdade nisso? Como eles podem medir e analisar o seu cérebro por impulso? Os médicos sabem a verdade, mas não há dinheiro nisso quando você sabe a verdade. Este é que é o problema. Muitas dessas doenças que você gasta seu salário tentando amenizar, tentando se curar, aquela coisa toda, você poderia obter a cura para isso sem gastar nada. Eu não recordo bem o que o irmão Braz estava falando sobre alumínio. Estava naquela hora que estava falando sobre alumínio, e era sobre o ebola, não é? Sobre o ebola, eu não, como ele estava falando rápido, alguém traduzindo para o espanhol ainda, eu não captei o certo da questão ali. Onde ele estava falando, o problema é que eles não querem que as pessoas saibam, que as pessoas descubram. Não. Porque enquanto eles puderem vender dinheiro, ou aliás, vender remédio, aquela coisa toda, eles vão fazer isso, vão tirar tudo que você tem. Tudo que você tem. Antigamente não tinha nada disso. As pessoas entravam na floresta, traziam uns ramos de mato, faziam um chá, pilavam no pilão, faziam ali um condimento e tal. Era isso que resolvia. Era isso que resolvia. Não vou entrar nesse detalhe. Mas veja, irmão, antes de concluirmos, vamos apenas pensar um pouquinho nisso aqui, para fecharmos nosso assunto. Os médicos sabem a verdade, mas não há dinheiro nisso, quando você sabe a verdade. Se você descobrisse o que eles sabem, eles deixariam de ganhar dinheiro. As grandes empresas farmacêuticas não ganhariam dinheiro. Então isso não é bom para o governo, não é bom para as multinacionais que mandam no país. Essa é a verdade. Se você pega isto e leva para o Evangelho, você vai entender agora uma coisa, porque Pedro e João disse, não tem ouro nem prata. Porque não há dinheiro no Evangelho. Não, senhores. Assim que você adquirir a verdade, você não tem muito dinheiro. Assim que você conhece a verdade, você já não é movido pela fama, porque você não quer. Você sabe o final disso. Quanto menos verdade você tem, mais dinheiro há na igreja. Quanto mais mentira em uma igreja, mais ela estará cheia de pessoas lá dentro, buscando adorar a Deus, procurando a adoração, ou adorar a Deus, melhor dizendo.
Quanto menos da palavra, mais pessoas. Grandes movimentos. Quanto menos da verdade numa igreja, mais ela estará crescendo financeiramente. Isto é tão certo como qualquer coisa que você saiba que é correto, como a palavra de Deus é correta. Sim, senhores. Quem realmente estiver pregando a verdade, estes não estarão adquirindo dinheiro, porque o Evangelho não foi para ser feito dinheiro. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. E esta salvação é de graça. Amém. E assim sucessivamente. Ok? Vamos ficar de pé. Na leitura, Paulo diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém. Aqui diz que a natureza agora está gemendo, e nós também estamos gemendo, e a natureza nem sequer tem o Espírito Santo. No entanto, ela está gemendo, como nós gememos também. Agora, a igreja naquele tempo tinha o Espírito Santo, como já vos disse, porque a pedra angular e a pedra de coroa é a mesma coisa. Era a mesma coisa. E isto era espiritual. Então você tem que ver, né? Você tem que ver uma coisa. Se nós vamos ter neste tempo a pedra de coroa vindo à igreja, levando ela ao amadurecimento, ou coroando, vamos dizer assim, o entendimento, a glória, o doxa de Deus que tem vindo a ela, você vai ver que não é diferente da compreensão que os salvos em Cristo tiveram na base da pirâmide, uma vez que já estamos no topo. É o mesmo entendimento. Porém, coisas que não podiam se cumprir lá, está se cumprindo agora. Então, se eles fizeram um pequeno esforço com suas vidas, com sua mente, com sua alma, para entender o plano de Deus que estava entrando em cumprimento naquele tempo, você tem que perceber uma coisa, que hoje são poucos, porque a coisa vai afinando, né, vai afunilando, e estes poucos entrarão em um esforço muito, muito mais do que o esforço que eles tiveram. Será exigido dos cristãos hoje, muito mais do que foi exigido para aqueles da primeira era, porque era uma palavra que se cumpria naquele tempo. O Novo Testamento nem sequer estava escrito, e no entanto, esse Novo Testamento foi escrito ao longo dos anos, e agora você sabe que todo o Novo Testamento fala desta hora. E se eles tinham uma escritura para cumprir em seu dia, e assim serem selados, e saírem desta terra selados com a pedra angular naquele tempo, quantas escrituras hoje você tem que dar cumprimento, uma vez que a noiva dará cumprimento a toda palavra que foi escrita para esta hora. Lembre-se, William Branham tinha uma mensagem de Deus, e não era apenas uma mensagem de forma aleatória. Ele disse no Sermão Paradoxo que era uma mensagem de Deus para este tempo. Então, é uma mensagem para esta hora, para este tempo, e nós temos que entender esta mensagem para esta hora, para este tempo, ou você não vai reconhecer o dia e sua mensagem. Amém? Amém. Pai bendito, te rendemos graças e pedimos ao Senhor que nos ajude a cada dia que passa, porque cada vez mais nós nos sentimos com nossos corpos frágeis e sabemos, Senhor, que não vai melhorar essa situação. Cada vez mais estaremos em situação pior, porque foi assim que estava Abraão. Cada dia que passava, ele estava mais velho, ele estava mais fragilizado, ele estava com a pele mais enrugada. Cada dia que passava, Sara estava com suas entranhas mais mortas ainda. No entanto, a fé deles não mudou, a fé de Abraão não mudou.
E é isso que pedimos ao Senhor nesta hora, é que esta fé possa estar cada dia estabelecida na revelação de Jesus Cristo, para que nada mude a trajetória da nossa mente, da nossa alma. Ela deve estar fixa no Senhor, em Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, eternamente, e assim alcançarmos o nosso alvo, cumprirmos o nosso papel nesta hora. Te rendemos graças, Senhor, pela Tua palavra ministrada ao nosso entendimento, e pedimos que o Senhor nos abençoe a cada dia, no nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde. Até o culto de domingo, nosso culto de comunhão. Deus abençoe vocês.